dia a todos. Bom dia, senhor Andréas. Bom dia, Carlos, Cleiton, Nájila. Bom dia, Rafael, Mariana. Sejam bem-vindos ao Muito bom nosso dia, primeiro Augusto. encontro do Indústria 4.0 e Transformação Digital. Dentro de 1 minuto e meio, nós começaremos oficialmente o evento. Tá? Este tempo é importante para que mais pessoas entrem na sala, né, e peguem o evento desde o seu início, tá bom? Mas muito obrigado pela presença de todos. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma seguradinha aí, esperando os outros colegas chegarem, buscarem o cafezinho aí. Muito bem. São 10h32, eu vou declarar oficialmente aberto o primeiro webinar do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este evento, que é o primeiro do ano, ainda no formato digital, e eventualmente o último neste mesmo formato, né? A gente espera que os eventos presenciais deste grupo, assim como os dos outros grupos da AHK Paraná, voltem a ser no formato presencial. Pois bem, o tema que será abordado hoje é a revolução do 5G na transformação digital. A AHK Paraná convidou 4 especialistas para tratar do assunto. O primeiro deles é Fabiano Prado, engenheiro mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial. Ele atualmente é Enterprise Account Manager na Ericsson. O segundo palestrante convidado é Lucas Godoy, engenheiro químico formado pela Unicamp. Ele é Enterprise Business Development também na Ericsson. O terceiro convidado é o professor doutor Ricardo Nabhen. Ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Itajubá e é mestre e doutor em informática pela PUC Paraná. Atualmente é professor e pesquisador nesta mesma instituição. E o nosso último convidado e palestrante é o Rafael Lopes Lima, engenheiro de produção e especialista em ciência de dados. Atualmente é líder da iniciativa 5G na Robert Bosch, América Latina. Bom, instruções práticas. Durante as apresentações, fiquem à vontade para enviar perguntas e comentários pelo Q&A, que é uma ferramenta, aquele balãozinho de conversa que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Q&A, Question and Answer. Pedimos gentilmente que todas as perguntas e comentários sejam direcionados por este canal e não pelo chat, tá bom? O tempo de apresentação de cada palestrante é de cerca de 10 minutos, portanto, se alguma pergunta, comentário, não for respondida até o final do evento, o palestrante ao qual se dirigiu, ao qual foi feita a pergunta, responderá gentilmente, né, em outra oportunidade por e-mail, tá bom? Bom, é sempre importante agradecer e citar que este evento da AHK Paraná, este grupo de intercâmbio, né, de transformação digital e indústria 4.0, tem o patrocínio da Andersen Balão Advocacia, Robert Bosch e Grupo Servop, na qualidade de patrocinadores másteres da Câmara, no ano de 2022, e temos também o patrocínio para este grupo das seguintes empresas: Gemu, Trox, Lix Attorney, Renner Coatings, Brose e Statomate. Então, a estes nossos patrocinadores ficam registrados os nossos agradecimentos. E também agradecemos aos apoiadores deste webinar, que são a Ericsson e a PUC Paraná. Pois bem, eu gostaria agora de citar que este grupo possui um novo coordenador e ele é o Joelcio Benvenuti. Ele é Bom engenheiro dia, mecânico. pessoal. Bom dia, Joelcio. Ele é engenheiro
mecânico formado pela Federal de Santa Catarina e é gerente de tecnologia de manufatura e transformação digital na Robert Bosch de Curitiba. Então ele é o nosso novo coordenador, junto com também coordenador e conselheiro da Racal Paraná, Daniel da Rosa, que além de conselheiro e coordenador, é CEO da ThyssenKrupp Division Steering aqui no Paraná. Bom, prestados os agradecimentos e apresentados palestrantes e coordenadores, eu vou passar a palavra ao nosso coordenador e conselheiro, Daniel da Rosa. Daniel, a palavra é tua. Muito obrigado, Augusto. Bom dia a todos, muito bem-vindos nesse webinar. Bem-vindo, Joels, como coordenador, sucessor do Fernando Bora, que ajudou muito a gente nesse período todo. Tenho certeza que você vai dar muito dinamismo nessas lives nossas. E talvez presencial daqui a pouco, né, Augusto? A gente tem comentado que já está na hora de fazer presencial. O Zoom foi muito útil, mas com o tempo também vai cansando. Então, a gente está planejando lives presenciais e visitas às empresas, né? A todos que estão participando, bom dia, obrigado. Primeiro comentário, por que a gente chamou Revolução 5G? Porque às vezes tem gente que pensa que o 5G é só um pouquinho mais rápido que o 4G. E, na verdade, o 5G possibilita aplicações que eram impossíveis antes. Então, por isso que a gente entende que não é só maior rapidez, mas é uma revolução, né? Um exemplo, por exemplo, eu tive envolvido bastante em questões de direção autônoma, né, de veículos, e a gente sabe que comunicação veículo a veículo atualmente não é possível, não dá. E o 5G é uma das formas que torna isso possível, comunicar, organização de trânsito, informar sobre acidente na frente, etc. Então, isso só um exemplo, né? A gente vai ouvir vários exemplos hoje, e aos participantes também sempre motivar, dizendo o seguinte, a 5G não é só a questão de 5G pública, mas também pode ser instalado privado e você trabalhar em rede internamente e com muito ganho de produtividade. E o que a gente sempre recomenda é o seguinte, começar a transformação digital já. A gente estava comentando antes, é muito rápido, as ferramentas vão surgindo e é importante começar já e ter esse aprendizado, né? Comentar também que nós estamos subindo várias lives que já fizemos. Nós temos mais de 20 lives sobre transformação digital e começamos com Indústria 4.0. A gente tem subido no canal do YouTube e vamos ter cada vez mais isso daí disponibilizado nessa rede, né? Agradecimento a desejar, né, a Erickson, a Bosch e a PUC Paraná pelos palestrantes e pelo tempo de compartilhar essas informações conosco, tá bom? E eu não quero, estou muito curioso de ver as palestras, não quero demorar, então, Joel, eu queria passar a palavra para você moderar daqui para frente essa live, tá ok? Obrigado a todos aí. Perfeito, obrigado, Daniel. Bom, primeiramente, chovendo molhado aqui, agradecendo mais uma vez os nossos palestrantes, né? Eu queria só complementar uma informação que o Augusto passou. As palestras, elas vão demorar entre 10 e 20 minutos, né? A ideia é a gente fazer uma discussão final com as perguntas e respostas, mas não é indelicadeza do professor Dr. Naben, Dr. Ricardo, mas ele tem que sair exatamente às 11h30, devido a outros compromissos. Então, se existirem algumas perguntas, principalmente relacionadas ao professor Naben, à apresentação dele, que a gente discuta essas perguntas antes da discussão final, para ele ter a oportunidade de responder. Caso não vierem a ser respondidas, né, o Augusto já deixou isso bem claro, que a gente, depois os palestrantes fazem ou mandam essas respostas aí por e-mail. O contato pode ser feito por e-mail. Tá bom? Pessoal, não quero mais puxar holofotes para nós aqui, vamos deixar o objeto do nosso evento aqui tomar conta da sala aqui. Então, eu já peço e agradeço o Fabiano e o Lucas para começarem com a apresentação deles, ok? Vamos lá, gente. Muito obrigado, viu, Joelcio? Obrigado a todos vocês e obrigado também a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para poder passar para vocês a apresentação que a gente preparou aqui. Na realidade, como a gente está falando e bem falou o Daniel da Rosa,
o 5G realmente pode ser considerado uma revolução, e aqui a gente fala um pouquinho de como é que foram as últimas revoluções que a gente teve, né? Começando lá pela indústria 1.0, né? Bem lá atrás, onde houve o lançamento das primeiras máquinas a vapor, depois a indústria 2.0, que aí já se tinha as linhas de montagem, né? Que também foi uma coisa muito revolucionária na época. Depois passando para o conceito de indústria 3.0, onde ali a gente já começou a ter a parte de computação, automação e toda a parte de IT, automação de produção, realmente começando a crescer. E agora nós vamos chegar no que seria a indústria 4.0, né? Vamos falar da indústria 4.0, aonde a gente tem um senso aí de sociedade conectada, né? Ou seja, utilizando aí as tecnologias de Smart Factory, para fazer aí não só uma automação, mas também uma monitorização, uma análise e automação de negócios, e o que vai trazer realmente muitas diferenças dentre aquilo que já vem sendo feito hoje. Óbvio que hoje já existem muitas indústrias que estão bastante avançadas, né, em seus processos e já com bastante controle e automação, ou seja, todas buscando sempre uma melhor produtividade, mas o 5G ele vai permitir avançar em outras direções que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Então, aqui falando um pouquinho de como é que foi também a chegada, né, até o 5G, só para a gente poder fazer aí reviver, né, aquilo que já nós passamos, né? Ou seja, tudo começou lá com a tecnologia 1G, né, nos anos 80, onde basicamente era voz sobre IP, né, que é o que ela nos trouxe. Depois, ali de 10 anos, nos anos 90, a gente teve o 2G, onde começamos a ter as mensagens de texto. Passado mais 10 anos, nós tivemos a chegada do 3G, que aí já nos dava uma condição de navegação pela internet, né, e já alguns serviços de dados. E aí, com a chegada do 4G, onde houve a inclusão de vídeos, né, nas plataformas, ou seja, foi uma revolução já também com impacto muito grande, ou seja, cada uma dessas teve sempre um impacto grande na sociedade como um todo. E agora, com a chegada do 5G, é que eu costumo dizer, o 5G, ele obviamente vai ter um impacto em nós como usuários, né? Mas o impacto maior deve ser mesmo nas indústrias, né? Porque ele vai permitir aquilo que nós dizemos que é a conexão de muitos dispositivos e monitoramento e automação, o que vai fazer com que também muitos casos de uso possam passar a ser avaliados, né, e serem utilizados. Hoje a gente tem uma ideia, talvez, algumas empresas mais do que outras, de quais seriam esses casos de uso, mas o que eu imagino é que vai ser como foram as outras tecnologias, né? Às vezes você imagina que ela vai ser utilizada para uma determinada situação e depois se encontram maneiras, né, de se utilizá-la ainda de uma maneira mais ampla, né? Então, é isso que acredito que nós vamos ver exatamente quando o 5G, a adoção tiver sido completa por todos. O 5G ele acaba possibilitando, né, a solução de problemas em diversos tipos de negócios, né? Ou seja, ele tem aí uma amplitude que ele pode ser utilizado desde a indústria do entretenimento, né, passando pela indústria automotiva, e a indústria de manufatura, transportes, agricultura, principalmente a agricultura, né, realmente tem um papel importante, óleo e gás, ou seja, todos os segmentos industriais eles vão de alguma maneira poder se beneficiar dessa tecnologia dentro dos seus processos. E o que a gente vai poder perceber também, e o que a gente tem visto mundo afora, é que apesar de serem segmentos bastante diferentes entre si, mas algumas necessidades, né, voltadas à confiabilidade e disponibilidade, elas são idênticas. Então, o 5G, por isso ele tem essa abrangência de tantos segmentos de mercado, ele poder trazer soluções, né, e poder fazer com que esses segmentos possam ter um desempenho melhor. Falando um pouquinho especificamente das capacidades que ele pode trazer, né, e alguns casos de uso, né,
o que a gente percebe que a tecnologia trará, ela trará aí um aumento de velocidade, né, e de capacidade muito grande, a baixa latência, que a gente vai também falar um pouquinho ali na frente, a questão de acuracidade de posicionamento, a computação de edge, a possibilidade de ter novos serviços, né, ou seja, você trabalhar com os novos serviços, a densidade de conexão, o 5G também traz um diferencial bastante grande, no momento onde as indústrias cada vez mais estão crescendo em termos de necessidade de controlar e de devices, cada vez mais os devices estão aumentando dentro das organizações das indústrias, e também aí a parte de confiabilidade, né? Ou seja, a confiabilidade e disponibilidade de uma rede 5G, ela é bastante, diria, significante. Aqui a gente está fazendo uma comparação, e isso que eu queria trazer para vocês para discussão, é de como que hoje, né, você tem essas variáveis trabalhando na indústria. Então, a linha azul, ela é mais ou menos hoje o que são a necessidade nas indústrias, ou seja, já há uma necessidade grande de confiabilidade, já é uma necessidade também de latência, ou seja, as tecnologias hoje disponíveis, elas também já fornecem isso. Mas o que o futuro traz, que é a linha roxa, ele vai trazer uma necessidade maior em várias situações, como, por exemplo, a acuracidade de posicionamento, a densidade de conexão, né, e a questão principalmente do gerenciamento dos dados. Como eu disse, com o aumento dos dispositivos, com o aumento nas empresas de máquinas e equipamentos que podem ser automatizados, o volume de dados também vai passar a ser bem maior. Então, a conectividade 5G ela vai trazer essa possibilidade de você poder trabalhar com múltiplos dispositivos, né, a capacidade que ela tem de poder enxergar esses dispositivos, com baixa latência, e trazer para isso, então, mudanças, né, dentro daquilo que uma manufatura, um chão de fábrica normalmente traz, né? Aqui a gente faz um comparativo do que seriam as tecnologias, né, hoje existentes, né? Então, a gente tem ali um comparativo entre o Wi-Fi, o LTE 4G e o 5G. O que a gente percebe, e aí o que se quer mostrar nesse estudo, é que o 5G ele realmente vai trazer um aumento grande com relação a atingir esses novos requisitos que a indústria vai buscar. Hoje em dia, a confiabilidade, disponibilidade e latência eles já são requisitos altos, ou seja, as indústrias já buscam isso e a tecnologia 4G e outras, em muitos casos, atende. Mas esses requisitos técnicos eles devem evoluir ao longo do tempo e assim, eles vão provavelmente ser diferentes quando toda a fábrica estiver conectada. É exatamente o comentário que o Daniel fez no princípio, que realmente as mudanças elas vão acontecer, né, dentro dos processos de fábrica, e obviamente essas mudanças elas vão direcionar para um futuro diferente do que vemos hoje. Então é importante você estar preparado para aquilo que vem lá na frente, né? E o 5G ele vai poder te dar ele te dará essa possibilidade, né? Outra coisa que vai ser, obviamente, muito importante é a questão da segurança, né? A necessidade de segurança ela vai aumentar bastante, né? Ou seja, você tendo muitos devices conectados, você tem aí tem que ter a preocupação, né, com relação, ou seja, de ser mais sensível a ataques cibernéticos. E nesse caso, o 5G também tem uma capacidade de segurança e confiabilidade bastante grande que vai ajudar nessa questão. E, como eu já disse, a densidade de conexão, onde o 5G tem uma capacidade de absorver dispositivos bastante superior às tecnologias que o precederam, tá? Então, o que eu queria ver aqui, se a gente vai conseguir, passar para vocês aqui um videozinho agora, né, sobre o 4G e 5G. E aí eu queria que vocês me confirmassem se vocês estão ouvindo o som, por favor. Não. Não estamos ouvindo o som. Na hora de compartilhar a tela, tem que habilitar o som.
Ah, tá bom. Não, mas no caso, o som é só uma música, então acho que não vai ser prejudicial. As legendas ajudam. Perfeito. Então, esse vídeo ele traz um resumo daquilo que conversamos até agora e discutimos, ou seja, mostrando em diversas áreas da indústria qual será o impacto, ou como deve ser o impacto da tecnologia 5G, e no final falando também de uma solução privada, que inclusive o Daniel Rosa já havia também comentado no início da abertura, que é o que a Ericsson tem posicionado nesse segmento. Então, a solução privada ela é realmente uma das maneiras que as empresas buscam, né, de poder ter aí um controle maior e extrair mais fortemente os benefícios da tecnologia. Então, eu vou passar agora a palavra para o meu colega Lucas, que vai dar prosseguimento aí à nossa apresentação. Lucas, por favor. Obrigado, Fabiano. Pessoal, obrigado, Fabiano. Só interferindo um pouquinho aqui, só lembrando, pessoal, que se tiverem qualquer pergunta, coloquem no Q&A, né? No perguntas e respostas lá, que a gente vai discutir no final, tá? Obrigado, Lucas. Segue contigo, amigo. Obrigado, Joelson. Então, puxando o gancho do que o Fabiano havia comentado anteriormente, né, do grande impacto que o 5G tende a trazer para o mundo como a gente conhece hoje, esse é um estudo bastante interessante realizado pela Ericsson. Se a gente avalia, né, os dispositivos que podem estar conectados em redes celulares, né, a gente olha ali nas categorias que estão embaixo, a gente tem telefones fixos, móveis e computadores e tablets de maneira geral. E a gente vê que de 2017 até o esperado, até 2027, a gente vê valores aproximadamente constantes, né? A média de crescimento nesse período aí ficou em aproximadamente 7%. Mas quando a gente olha para o IoT de curto alcance e o IoT de longo alcance, a gente vê um crescimento extremamente significativo. A gente até trouxe os números nos slides. Então, para o IoT de... Acho que só se pular para o próximo, Fabiano, por favor. Pois não. Acho que mais uma. Então, se a gente avaliar o IoT de curto alcance, o IoT de curto alcance e o IoT de longo alcance, a gente está falando de crescimentos extremamente significativos, né? Então, muitas vezes, se a gente olha para o 5G com expectativas na onde a gente costumava consumir conectividade, celular, tablets e computadores, talvez a gente não esteja olhando realmente onde essa revolução vai estar acontecendo, né? Então, a grande mensagem é que o futuro, na verdade, ele está aqui, está presente entre nós, está crescendo dia após dia e, de fato, a gente tende a ver um mundo completamente diferente daqui a 10 anos, por exemplo, com tecnologias que foram justamente habilitadas pelo 5G. E aí, quando a gente olha em termos comparativos entre a nossa realidade com o 4G e o que a gente pode esperar em termos de 5G, a gente vê que o grande diferencial que o 5G pode trazer para nós, enquanto indústria, para nós, enquanto sociedade, é justamente a capacidade de habilitar diferentes casos de uso em detrimento do que acontecia no 4G. Então, no 4G, a gente traz aí no slide, no canto esquerdo embaixo, a gente tinha principalmente banda larga IoT pelo LTE, e o IoT massivo com tecnologias de NB-IoT e CAT-M, né?
E o que a gente vê é que o 5G ele permite dar um passo além, um passo muito significativo para a indústria, especificamente falando, dado a possibilidade de trabalhar com 2 novos casos de uso que a gente coloca ali, o Critical IoT e a automação industrial, que são justamente 2 casos de uso extremamente sensíveis à latência, ao tempo de resposta da rede aos comandos e aos impulsos que são colocados ali pelo usuário. E a gente vê que, principalmente, esses 2 são extremamente determinantes para habilitar casos de uso em indústrias como manufatura, mineração, utilities, portos, aeroportos. Então, extremamente importante não só para a operação, mas em termos de segurança também. Então, é por isso que existe uma expectativa tão significativa do 5G trazendo essa 4ª revolução industrial, contribuindo para essa 4ª revolução industrial. E aqui, para falar um pouquinho mais prático, a gente traz o exemplo da manufatura, né, para elucidar algumas possibilidades que o 5G tende a trazer para nós. Então, a gente tem robôs autônomos, serviços aprimorados de vídeo, realidade aumentada, monitoramento e rastreio de equipamentos também, automação em tempo real. Então, todos esses pilares que a gente colocou aí em cinza, eles podem se desdobrar em diferentes casos de uso mais detalhados e específicos, que possam aparecer em diferentes áreas de uma companhia manufatureira, por exemplo, só para citar um caso. E aí o próximo slide ele é bastante interessante, porque a gente tentou trazer uma visão bastante prática de como a conectividade realmente pode mudar a característica industrial hoje, né? Então, a gente está considerando uma indústria de base automotiva, por exemplo, com algumas operações específicas do processo de montagem automotiva. E aí a gente identifica aqui nesse diagrama do lado direito uma diversidade bastante relevante de casos de uso que estão presentes do início até o fim da operação. Então, a gente tem, por exemplo, ali na fase 3, né, o material sendo coletado, a gente pode ter robôs autônomos que possam ajudar e contribuir para a automação desse processo de coleta de material. Seguindo para as fases 4, 5 e 6, a gente tem o monitoramento de ativos para justamente diminuir o downtime da fábrica, então diminuir o tempo em que esses equipamentos ficam parados por alguma falha ou esperando manutenção. A gente tem realidade aumentada na inspeção de qualidade, então aí já falando, já passando os processos de montagem para fazer inspeções de qualidade, a gente pode trabalhar com realidade aumentada, a gente pode ter ali na fase final de produção também os robôs auxiliando na movimentação desses produtos finais. E, por fim, ali, né, na finalização, na entrega e na embalagem, a gente também tem a possibilidade de ter todo esse fluxo, né, que a gente colocou dentro dessa caixa verde com o gêmeo digital, por exemplo, que também é uma aplicação extremamente relevante, trazendo a possibilidade de acompanhar em tempo real a fábrica inteira, né? Esse aqui é um exemplo simples em termos de manufatura. A gente pode aí fazer descobertas e vem fazendo descobertas em diferentes verticais de como a conectividade realmente pode trazer inovação para todas as etapas aí da produção nos mais diferentes segmentos. E aí, para fechar, a gente fala um pouquinho, né, do que a gente tem visto em termos de jornada de conectividade das empresas, né? Então, acho que o grande foco aqui, né, é justamente a começar com pequenos passos, com passos controlados, com passos que estão sendo bem observados, para garantir que essa evolução ela é acompanhada por toda a empresa e ela vai ser perene por todos os próximos anos. Em cima, por exemplo, a gente coloca um fluxo que a gente tem visto que tem sido muito bem sucedido. Quando as empresas identificam casos de uso para serem focados, trabalham com esses casos de uso numa metodologia de design thinking, por exemplo, entendendo como aqueles casos de uso podem resolver dores das empresas, se engajar em um ecossistema de parceiros industriais, parceiros que façam os equipamentos, parceiros que promovam conectividade, parceiros que tenham conhecimento de soluções de software também, fazer uma prova de conceito num laboratório ou em um ambiente controlado, se for possível. Isso a gente vê que acaba sendo bastante interessante também para entender melhor onde aquele caso de uso pode chegar, e aí preparar a infraestrutura e implementar aquele caso de uso. Então, a gente vê que esse fluxo, né, se ele é aplicado de maneira contínua, com iterações e avaliações adequadas, ele tem sido muito valioso para as empresas, né? Que aí, vendo uma visão holística, é o que a gente tem do lado de baixo. A gente tem alguns casos de uso sendo implementados, talvez aqueles que tenham uma aplicação mais imediata, uma aplicação mais de curto prazo, e que a empresa esteja pronta para botá-los em funcionamento, colocá-los em funcionamento, e depois aí já começar a explorar a conectividade 5G, trazendo automação em tempo real, monitoramento da produção,
enfim, dando um passo além já na jornada 5G, para que ali, após uma sequência de rodadas desse ciclo acima, a conectividade aí esteja em todo o processo industrial e a indústria possa, de fato, viver uma experiência 5G. Acho que da nossa parte era isso, pessoal. Só encerrar, de fato, agradecendo a todos pelo espaço. Agradecemos Muito obrigado, vocês. Lucas. E ficamos à disposição, agradecemos. E então, Gelson, passo a palavra para você dar continuidade ao evento. Muito obrigado. Obrigado a você, Fabiano. Obrigado, Lucas. Bela apresentação aí. Trouxe alguns hints aí para mim também do apanhado do que é o 5G, né? E lembro, pessoal, se tiverem alguma pergunta, coloca no Q&A. No final a gente vai ter uma discussão e acho que vai ser bastante rico ter a oportunidade de discutir com vocês esses temas. Eu vou não demorar muito aqui, passar a bola direto para o professor Ricardo. Professor, sala sua, ouvintes são seus nesse momento. Deixa eu só ver aqui. Segue o baile. Estão vendo a minha tela, não? Só para confirmar. Estamos vendo a sua tela sim, professor. Eu vou maximizar. Vamos maximizar, vamos ver se... Maximizou também? Ainda não? Ainda não? Não, ainda não, professor. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu compartilhar a tela como um todo. Agora vai. Agora sim, professor. Agora sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho o nosso trabalho. Agradeço a apresentação que foi feita. Bom, qual que é a ideia da nossa apresentação aqui? Eu dividi ela em 3 partes. Falar rapidamente sobre os projetos que nós desenvolvemos. São projetos de P&D, de inovação, então pesquisa aplicada, então não são pesquisas só com viés científico, ou seja, são pesquisas direcionadas à resolução de problemas encaminhados pela indústria. E aí nós passamos em seguida para as tecnologias 5G, que foram alvos do nosso interesse de trabalho. E aí vamos falar um pouco sobre a prova de conceito para o uso dessas tecnologias do 5G, que especificamente abordou o Cloud Gaming. Tá? Vamos lá. Bom, então a gente começou de 2013 a 2016, ainda no mundo 4G, abordando temáticas, e na época estava muito relacionado com o uso de cloud computing para essa nova transição que já começava a ser vislumbrada para o 5G, que basicamente se baseava no uso de cloud computing. Então nós desenvolvemos alguns trabalhos que estavam relacionados com a parte do design e aplicação de estratégias de cloud computing para a interface aérea da rede 4G, então, naquela época. Né? Então, houve alguns estudos, uso de plataformas abertas, e a gente desenvolveu alguns trabalhos nessa direção. De 2017 a 2018, o nosso enfoque, ainda no mundo 4G, foi utilizar 2 tecnologias que, à época, então, estavam sendo propostas, que é o uso das tecnologias IoT, que tem interesse direto aqui para a área industrial, né? NB-IoT e LTE, citadas aí agora há pouco pelos colegas da Ericsson. Tá? E aí a gente desenvolveu um projeto, também de inovação, onde a vertical do nosso trabalho foi agricultura de precisão. E o desafio era fazer uma prova de conceito, utilizando essas tecnologias IoT em sistemas 4G, onde nós teríamos um sistema inteligente que faria o monitoramento de pragas. Qual que era a ideia? Né? Então, você tinha o ciclo de uma doença que acomete a cultura da soja, chamada ferrugem asiática, e que, dadas as condições de temperatura e umidade que está presente ao longo de um determinado tempo na cultura da soja, isso pode gerar uma predisposição para o surgimento dessa ferrugem asiática. Então, o nosso desafio era desenvolver módulos que, naturalmente, habilitados com 4G, NB-IoT e LTE,
módulos sensores que fariam, né, o monitoramento dessas condições climáticas, aplicando um modelo preditivo utilizado tipicamente aí pelo pessoal da área da agricultura, né, e um sistema inteligente que faria a notificação do agricultor no sentido dele previamente, de modo antecipado, aplicar fungicidas que evitariam o surgimento dessa doença. Então, nós fizemos esse desenvolvimento aqui rápido, né? Só uma fotografia, onde houve, então, o desenvolvimento de módulos microcontrolados, né? Que a gente teve que importar, à época, um chip, né? Que tinha interface 4G LTE IoT, né? Habilitado com tecnologias 4G NB-IoT, entre outras. E aqui vocês veem um módulo sensor que foi desenvolvido, até curiosamente, o sensor que detecta a umidade da folha, que é até o formato de uma folha, e o sensor de temperatura, que eram os inputs, né? E aí, que eram os inputs levados para o sistema. Então, esses módulos sensores faziam, então, a coleta periódica dos dados para a nossa rede, no caso, 4G LTE NB-IoT habilitada, que nós tínhamos ali no laboratório. Essas métricas de monitoramento eram coletadas pela plataforma Impact, que é uma plataforma do parceiro à época desse projeto, que é a Nokia, tá? E esses dados eram submetidos a um sistema inteligente que, aplicando esse modelo preditivo, eventualmente notificaria o agricultor para que ele, de maneira antecipada, aplicasse o fungicida. Então, a ideia basicamente aqui, tá? E aqui está rapidamente, né? Sem entrar muito em detalhes, não temos tempo, a arquitetura do sistema, só para vocês terem uma ideia. Bom, aí nós saímos desse mundo 4G e começamos a estudar, a partir de 2019, as tecnologias especificamente ligadas ao 5G. E duas dessas tecnologias foram alvo do nosso interesse. A primeira delas, claro, o 5G, os colegas falaram aí da Ericsson, né? Você tem uma série de tecnologias, tanto da parte de rádio, quanto da parte computacional, a parte de cloud. Então, você tem uma série de tecnologias que viabilizam a utilização do 5G. E nós estudamos duas dessas tecnologias, que eventualmente também são aplicadas em outras soluções tecnológicas, mas especificamente elas têm destaque dentro de soluções que envolvem o 5G. Então, a primeira delas é o Network Slice. Então, como foi dito ali também anteriormente, um dos grandes benefícios que o 5G se propõe a trazer para a indústria, para todas as verticais que pretendem utilizar essa tecnologia, é a possibilidade de você ter casos de uso com diferentes requisitos de desempenho, e aqui do lado vocês veem diferentes requisitos, né, diferentes domínios da área industrial, da área educacional, da área de saúde, da área de game, enfim, smart grids, e cada um desses sistemas com os seus respectivos requisitos. E aí tem o desafio, do ponto de vista da operadora e do provedor de serviço, como é que ele consegue fornecer esse tipo de solução de maneira adequada, né, promovendo de maneira automatizada esse provimento de recursos para as empresas, para as aplicações, fazendo isolamento. Não podemos esquecer que a infraestrutura que está sendo fornecida, que é utilizada para fornecer recursos para os clientes, ela é a mesma. No entanto, você precisa, de alguma forma, alocar recursos ou porções desses recursos para esses cases. E cada um desses cases com diferentes requisitos de latência, de throughput, etc. Então, como é sabido, o 5G traz categorias de classes de serviços. Claro que isso são grandes categorias, mas dentro de cada uma delas você pode fazer o ajuste. Categorias de aplicações que visam maior throughput, outras que são mais críticas do ponto de vista de latência e confiabilidade, e outras que
tem uma característica especificamente do grande número de conexões, no caso aí, falando sobre Machine Type Communication. E aí, como é que faz para que todas essas tecnologias, essas aplicações, esses cases de uso, possam ser devidamente aplicados? Então, o Network Slicing é uma estratégia baseada totalmente em funções virtualizadas, então, que eu até cito aqui, onde porções do conjunto de recursos disponíveis aí, para oferta de serviço para os clientes são alocadas de forma isolada, de forma automatizada, permitindo, portanto, esse provisionamento de forma escalável, quer dizer, quando um determinado cliente precisa de recursos, nós podemos ter um processo não só automatizado, mas um processo que gradativamente pode crescer à medida da necessidade do cliente, e fatias de recursos. E quando vocês entendem, quando vocês veem esse termo, né, que parece muito abstrato, fatia, é basicamente uma parte de provisionamento de recursos que garante um SLA, tanto de latência, tanto de throughput, de tal modo que as verticais de serviço podem ser devidamente atendidas dentro dos seus respectivos requisitos. Então, o 5G permite que haja esse fatiamento, essa alocação isolada de recursos com garantias SLAs, tanto na parte da rede de rádio, ou seja, na parte que trata a última milha, vamos dizer assim, né, da rede de acesso, na parte de transporte, que é dessa parte da rede de acesso até o core da rede, e o próprio core. Então, tem um conjunto de tecnologias que são implementadas, baseadas em funções virtualizadas em cloud computing. A segunda tecnologia que nos interessou nessa pesquisa foi a tecnologia de multi-access, né, edge computing, que é a computação de borda, basicamente falando numa linguagem simples. Como todos nós sabemos, um dos requisitos importantes dessas, eu estou repetindo aqui a figura, né, dessas aplicações, muitas delas com requisitos muito estritos de latência. A gente vê aqui automação, a gente vê aqui até sistemas de saúde, imagina, parte de cirurgias executadas remotamente, né? Próprios sistemas de smart grid, com sistemas de segurança, atuadores cortando quando há uma falha detectada rapidamente para evitar um dano maior no sistema. Então, existem vários sistemas que precisam de uma latência muito baixa, né? E, claro, de maneira complementar também, taxa de dados, etc. Então, a tecnologia MEC, que também é uma peça-chave na arquitetura do 5G, é você trazer servidores dessas aplicações próximas do cliente, próximas do consumidor, próximas do usuário final. Obviamente, você tem vários níveis para utilizar a aplicação da computação de borda, desde a parte do core até dentro da própria rede, vamos dizer assim, onde estará as torres do celular, né? Falando uma linguagem simples. E qual que é o objetivo disso? Quanto mais próximo você estiver do cliente, melhor você vai fazer um gerenciamento, né, da segurança, e principalmente você vai reduzir a latência. Tá? Então, vamos imaginar um cenário simples, um sistema que faz processamento de imagens, faz análise de imagens, detecções de anormalidades, etc. Se eu tiver condições de mandar essas imagens e processá-las, por exemplo, na estação rádio base, que é a que está mais próxima do cliente, né, vamos dizer assim, tá? Eu certamente vou ter uma latência muito menor de resposta dessas análises em função dessa proximidade. E melhor ainda, eu não estresso, não aumento a carga de dados, né, que seria encaminhada para o core da rede, porque os dados ficaram confinados e processados localmente. Então, são desafios que nós temos, né, em várias vertentes, e aqui a gente tem alguns exemplos, né, sistemas de monitoramento de imagem, a própria rede de veículos autônomos, né, você consegue reduzir a latência necessária para isso. Então, o 5G vai nessa direção. Muito bem.
E aí nós falamos o seguinte, ok, estudamos essas duas tecnologias, entendemos as arquiteturas, etc. Agora nós queremos realizar uma prova de conceito. E pegamos soluções de cloud gaming, que são soluções, dentre as várias aplicações emergentes, né, que certamente vão se beneficiar do uso do 5G, porque possuem requisitos grandes de throughput, com garantias mínimas, e latência. Afinal de contas, o usuário estará jogando remotamente e ele quer ter a mesma experiência como se ele estivesse jogando localmente. Então, a gente compara aqui os dois cenários. No modelo de jogo online tradicional, né, apenas, vamos dizer assim, os controles, os comandos que o usuário digita são enviados para a plataforma do cloud, do jogo online tradicional, vamos chamar assim. Mas toda a parte pesada, que é a parte de processamento de imagens, do gráfico, a parte gráfica, etc., é toda processada localmente. Tá? No cloud gaming, a coisa muda de figura. No cloud gaming, basicamente, eu tenho dispositivos, e aqui tem uma das premissas interessantes, né? Eu tenho dispositivos que podem sequer ter capacidade de processamento e que estão apenas processando o quê? O streaming de vídeo, né, que vem do servidor. Então, aqui você tem toda a parte pesada de produção gráfica, geração de imagem, compactação, tudo é feito, tá, dentro, codificação, tudo é feito no ambiente de nuvem, lá em cima. E o cliente, que não precisa ter uma capacidade de processamento alta, né, faz apenas assim, como se fosse um modelo de reprodução de streaming de vídeo. E, claro, coleta os controles do usuário, mas a parte pesada ficou lá. Então, isso exige, né, de acordo com o que a gente levantou, requisitos também específicos de throughput, latência, etc. Muito bem. Então, aí nós começamos a desenvolver um estudo, primeiro levantando quais são as condições atuais para implementar cloud gaming utilizando soluções 4G. E vimos, por exemplo, hospedamos uma máquina virtual numa plataforma comercial, aí conhecida, né, que hospedaria essa solução de cloud gaming, e utilizamos um celular, um 4G, para o usuário jogar, né, um dongle, um notebook também jogando, etc. E certamente observamos uma latência muito alta, né, 104 milissegundos, o que inviabilizou o jogo, principalmente jogos que exigem muita troca de imagem, muita atualização de imagem, etc. Então, isso inviabilizou. Aí nós, com base nesse levantamento, ainda no mundo 4G, nós montamos um cenário aqui, né, vocês estão vendo, em que nós pudéssemos reproduzir esse cenário de cloud, ainda no mundo 4G, para fazer benchmark para o 5G. Né, montamos no nosso laboratório 4G existente à época. Tá? E, claro, a gente fazia, já que o laboratório é local, a gente injetou aqui uma máquina colocamos uma máquina para injetar latência, no sentido de reproduzir o cenário real para efeito de estudo comparativo depois com o 5G. Bom, aí nós passamos a estudar as arquiteturas de deployment de 5G, do MEC, né, para o 5G. E, naturalmente, escolhemos a arquitetura número 1, né, que é aquela que propicia a menor latência, onde o servidor de aplicação, no nosso caso aqui é o servidor de cloud gaming, seria colocado junto à própria rede da torre do celular, né, da eNodeB, vamos chamar assim nesse caso. Tá? E, com isso, a gente conseguiu reduzir bastante, né, a latência, uma vez que todo aquele delay existente até o ambiente da plataforma em nuvem foi reduzido, nesse caso, né, a apenas a latência da rede de rádio e a própria aplicação local junto com a rede de rádio. Tá? Então, nós adotamos essa solução aqui, número 1, tá, para o estudo que eu vou apresentar o resultado na sequência. Aqui vocês veem as diversas propostas normatizadas, vamos dizer assim,
de alternativas que você pode colocar esse servidor de aplicação. Desde a parte que propicia a menor latência, que é na própria rede de rádio, até, eventualmente, colocar no core da rede da operadora. Então, você tem vários modos para fazer isso. Aqui a gente está mostrando para vocês a demonstração que nós fizemos em 2019, lá na FutureCon, ocorreu lá em outubro de 2019, justamente com essa solução, né, no caso, a solução da Nokia, que foi o parceiro nosso desse projeto, onde a gente, para esse estudo, nós criamos 3 cenários, né, em cima dessa proposta que eu acabei de mostrar. No cenário 1, você tinha um laptop, um notebook, né, um notebook com capacidades reduzidas, pouca memória, um notebook normal desses tradicionais aí. E aí, ele rodando no modelo tradicional, não é cloud game. No cenário 2, você tinha um notebook gamer, esse com alta capacidade de processamento, GPUs de última geração, etc. E no cenário 3, nós tínhamos esse mesmo notebook aqui, vamos dizer assim, simples, conectado com a rede 5G. E o que nós constatamos, com essa topologia que foi colocada, né, nós constatamos que o cenário 2 e 3, os usuários, e nós fizemos uma pesquisa com os usuários do evento lá, né, indicaram, né, uma boa experiência de uso, e a gente teve muita estabilidade, né, com o número de quadros que eram reproduzidos no jogo, né, e no cenário 1, simplesmente o número de quadros inviabilizou totalmente o uso da aplicação. Só para vocês terem uma ideia. E eu termino aqui, já o meu tempo está no final aqui, eu termino aqui mostrando o último experimento que nós fizemos agora, mostrando o uso do Network Slicing, onde a gente apresentou, né, a nossa proposta foi utilizar uma plataforma para orquestração, e aí nós tivemos 2 funções virtualizadas utilizando Network Slicing e elas concorrendo para um ambiente de oferta de serviço. Então, usando a premissa do Network Slicing, você tinha aqui, nesse contexto, 2 funções virtualizadas, uma que era a plataforma de cloud computing, no caso de cloud gaming, hospedando essa aplicação, e a outra que era uma aplicação de dados, injetando dados concorrentes. Vocês veem aqui as 2 funções virtualizadas sendo hospedadas dentro da mesma plataforma. Qual que é a premissa, gente, do Network Slicing? Garantir isolamento e o SLA para que as aplicações pudessem reproduzir. E a gente vê aqui como resultado final, aqui é só um sumário, né, tem todo um estudo que foi feito, mostrando que quando você tem o cenário 3, que é o que eu gostaria de destacar, em que você tem 2 VNFs, uma da aplicação concorrente e uma da aplicação que fornece o Cloud Game, né, como plataforma, né, você observa que as 2 mantiveram aqui a throughput que foi previamente ajustada pela SLA, e quando no cenário 2, que você coloca uma aplicação muito sensível a atraso, que é o Cloud Game, e você começa a injetar uma outra aplicação e consome toda a banda, observe que simplesmente a plataforma de Cloud Game caiu, né? Então, aqui nós usamos uma plataforma aberta, baseada em OpenStack e OpenBaton para fazer a orquestração dessas funções virtualizadas e poder fazer as medições do acesso. Então, eu termino, né? A constatação que a gente teve é que, de fato, as 2 tecnologias são cruciais para a oferta de serviços dentro da proposta do 5G, tanto na linha de menor latência, menor gestão, automação, isolamento, né? Certamente são tecnologias indispensáveis e que merecem toda a atenção da comunidade nas implementações. Obrigado, desculpe, eu passei 2 minutos ali, desculpe. Obrigado. Que isso, professor. Que isso, professor. Os palestrantes estão de parabéns aí, estão mantendo um timing muito bacana, tá? Não sei se o 5G está contribuindo com isso já ou não, mas o fato é que a gente está conseguindo aí ter uma
um bom timing dos palestrantes. Obrigado, professor, muito interessante. Essa visão de network slicing aí era algo que eu não tinha bem claro na minha cabeça, então, para mim, contribuiu bastante a sua palestra aí. Professor, dá tempo de uma pergunta ainda ou você já tem que sair, professor? Dá tempo? Não, sim, é 11h30, né? Podemos responder, sem problema. Tá ótimo, então. Pessoal, lembrando, o professor tem que sair agora às 11h30, então eu vou fazer uma pergunta para ele, que é o seguinte: do ponto de vista prático, professor, tá? Como que o senhor acha que o 5G poderia ser inserido no ambiente acadêmico, mas além da questão pesquisa, né? Uhum. Como plataforma, como recurso mesmo dentro da academia? Bom, eu vejo, assim, duas situações me ocorrem de maneira muito maneiras claras. A primeira é justamente você habilitar, e aí como tecnologia, para os estudantes desenvolverem experimentos dentro de ambiente laboratório. Não estou falando aqui de pesquisa, né? Então, você tem aí uma série de tecnologias que têm interface, né? Que virão, né, a ter interface 5G, tecnologias IoT, que podem ser utilizadas em laboratórios, né, para que os estudantes, então, possam alavancar uma série de projetos. Então, eu digo assim, como recurso acadêmico para o desenvolvimento de projetos que exijam conectividade. Né? Já existem algumas iniciativas, tanto no exterior como no Brasil, o conceito de Smart Campus, né? Então, a gente já tem visto notícias nessa natureza. E a outra, e aí acredito que vai demorar um pouquinho mais, porque talvez dependa um pouco mais da massificação, nós estamos passando por um momento de ensino híbrido, de ensino online, ensino remoto, não é só por conta da pandemia, né? Se a gente observar especializações, diversos cursos, né, de extensão e as próprias graduações do ensino EAD ganhando muita, né, evidência. Então, isso depende muito de tecnologias de comunicação. E o estudante quer ter a comodidade de assistir em qualquer lugar. Então, muitas vezes ele está num lugar que não tem acesso Wi-Fi, né, eventualmente, ou está em locomoção, tal, ele quer assistir. Enfim, então eu entendo que o 5G, com a expectativa, né, afinal de contas, depende da massificação do uso, pode viabilizar, né, acessos de melhor qualidade, melhor throughput, etc., para soluções ligadas ao ensino, né? Aí eu estou falando de novo ensino. Muito bacana. Porque muitos trabalhos exigem, né, realidade aumentada, realidade virtual, vídeos, já nem se fala, porque a todo momento estamos assistindo, e muitas vezes, né, o 4G, etc., se torna proibitivo pelo modelo de negócio e pela própria questão das tecnologias de deslocamento. Então, quando o 5G estiver massificado, eu entendo que isso seja muito, muito bom. E aí você tem, de modo complementar ainda, pensando do ponto de vista do campus, né, você tem um processo muito interessante do 5G que permite o que a gente chama de Wi-Fi offload, né, que às vezes o estudante está em deslocamento, está passando por vários locais e ele está conectado em 5G, mas tem vários locais da cidade ou até dentro do próprio campus que eventualmente já tem Wi-Fi. Então, essa transparência de acesso, 5G, Wi-Fi offload, que é um negócio também tem uma expectativa muito interessante, eu acredito que vai tornar esse acesso múltiplo, transparente para qualquer lugar e aí falando um pouco dos estudantes, né? Desse acesso para suas aulas, projetos, etc. Então, muito legal, professor. Respondendo muito rapidamente, legal. Acho que seria isso. Não, na verdade, é bem mais do que eu esperava. Eu esperava que a gente ia ser limitado em termos de aplicação dentro da academia, e você me deu 3 grandes possibilidades aí. Achei muito interessante essa questão de que a gente está, com a questão da pandemia, a pandemia acelerou muitas coisas, né, professor? E essa questão do ensino híbrido, né? Ela se tornou algo que era meio que impensável, assim, se tornou latente e necessário. Então, eu acho que isso aí impulsionou muitas coisas e o 5G encaixa perfeitamente. Perfeito. Professor, não queremos mais tomar o seu tempo, agradeço mais uma vez, tá? A oportunidade de te escutar nessa palestra. Muito, muito obrigado, tá? E se vierem mais perguntas aqui, a gente estabelece o contato aí via e-mail. Obrigado, professor. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Até mais. Um abraço, professor.
Pessoal, então agora, agradecendo o professor aí mais uma vez, nós vamos ter o nosso próximo palestrante, que é o colega Rafael Lima, da Bosch. Rafael, sala sua, palco seu, meu amigo. Vamos lá mostrar o que a gente está fazendo dentro da Bosch aí. Gente, bom dia. Vocês me ouvem? Me veem bem? Estamos te ouvindo bem, Rafael. Pergunta mais feita aí na pandemia, né? Vocês veem minha tela? Só um segundo. Te ouvindo bem. Sim? Então, tudo bem. Gente, muito bom dia. Primeiramente, agradeço ao Joel, agradeço a todos os colegas da HK pelo convite. Eu sou o Rafael, trabalho hoje aqui na Bosch Curitiba, em uma das nossas equipes, né, de desenvolvimento e transformação digital. E a ideia aqui hoje é falar um pouquinho do 5G e como a gente tem desdobrado esse tema dentro da organização. Parabéns aos colegas anteriores pela palestra, muito bacana. Eventualmente adiantaram algum tema que eu vou falar, então pode ser que a gente passe aqui mais rapidamente sobre um tema ou outro. Mas então, para iniciar, eu trouxe aqui alguns comentários, né, algumas frases que foram publicadas sobre o 5G, por personalidades ou por exemplo, pelo Fórum Econômico Mundial, né, lá em 2020 ainda foi publicado que o 5G estava prestes a mudar o mundo aí de maneiras que a gente ainda não pode imaginar. O Handelsblatt, um importante jornal alemão, citando que o 5G, né, a comunicação via 5G é um pré-requisito, já fazendo um paralelo com a próxima revolução industrial, com a indústria 4.0. E também o CEO da Qualcomm, o Steve Mollenkopf, comparando aí a introdução do 5G à introdução da eletricidade em veículos, né, como isso afetou a economia de uma forma geral e beneficiando a sociedade como um todo. Então, acho que essas frases, esses depoimentos, acho que reforçam que o 5G não é só mais um G na evolução da tecnologia, né? Como foi bem salientado e bem demonstrado pelo colega Fabiano da Ericsson. A cada 10 anos, praticamente, a gente vê um G novo na tecnologia. Então, quando a gente olha para a evolução da comunicação móvel, a gente vê que o 5G é realmente disruptivo, né? A gente vê essa transformação que ele pode trazer. Então, a gente, depois de toda essa evolução, a gente está falando aqui numa comunicação em massa, né? E não só pessoas conectadas, mas como dispositivos, coisas, carros, veículos, robôs e tudo que a gente pensar, né? E sempre quando eu mostro esse slide, eu faço uma analogia, né? Eu faço um paralelo com a nossa própria realidade, né? Com a nossa própria casa. Muito provavelmente, até não tanto tempo atrás, né? A gente tinha um desktop conectado em casa, né? Um notebook, né? E hoje a gente tem vários dispositivos, a gente tem celular, tem televisão inteligente, tem videogame, tem relógio, lâmpada, Alexa, Google Home. Então, essa transformação está dentro da nossa casa, né? E uma historinha que aconteceu comigo recentemente, no final do ano passado, foi, talvez só também para contextualizar, um amigo meu me convidou para trocar um roteador, que ele estava com problema em casa e tendo conflito, né, com alguns dispositivos que estavam conectados, então não estava muito boa a conexão dele dentro de casa. Daí comprou um roteador com uma cobertura maior, com uma antena melhor e tudo mais, e a gente foi lá trocar. Quando nós fomos fazer essa substituição, a gente viu que uma casa de 2 pessoas tinham mais de 30 dispositivos conectados. E a primeira impressão que a gente teve foi que a senha dele tinha vazado, que tinha, sei lá, vizinho conectado, outras pessoas utilizando. E quando a gente foi ver equipamento por equipamento, eram todos ali dispositivos dele, né? Numa casa de 2 pessoas. Eu lembro ainda da paginação, a paginação eram 25 itens por página, e a gente teve que virar a página para continuar conferindo os dispositivos. Então, hoje a gente tem, cada um tem 2 celulares, um celular da empresa, um celular pessoal, a gente tem TV na sala, TV no quarto, videogames, lâmpadas, Alexa, como eu comentei, Google. Então, se isso está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade, e muitas vezes a gente tem problema com isso, né? A gente tem, quem mexe um pouquinho mais aí, já entrou no roteador, provavelmente já deve ter tentado mudar canal ali de frequência do rádio para tentar conseguir um sinal melhor. Então, se isso acontece dentro de casa, isso também vai para a indústria, né? E aí eu trouxe aqui o mesmo paralelo que o
o Fabiano trouxe, da evolução da indústria, e é justamente o ambiente, né, é o cenário que nós estamos vivendo com a indústria 4.0, né, o cenário do sistema cyberfísico, né, onde esse mundo físico se encontra com o mundo virtual, e onde a gente tem coisas, máquinas, robôs, sistemas, redes conectadas, conversando e trocando informação. Então, esse é o cenário da indústria, o cenário que nós estamos caminhando, e o 5G veio justamente para suportar esse cenário. E por que suportar? Também pelas features que já foram apresentadas aí pelos colegas, porque o 5G traz, em termos técnicos, uma confiabilidade e uma disponibilidade técnica muito maior, é um salto muito grande do que os concorrentes, ou do que as versões anteriores que a gente tem hoje em mercado, tá? Então, é um salto realmente gigantesco em termos de tecnologia. Então, estamos falando aqui, né, em termos técnicos, de 5G promete, né, nos releases futuros, latências extremamente baixas, confiabilidade aqui na casa do superior, né, aos 3 noves após a vírgula. A gente está falando de uma densidade de conexão muito grande, né, então acima de milhões de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Então, são várias features que vão nos beneficiar enquanto indústria, né? E que até hoje a gente não tem. A gente tem isso a nível de cabo de rede ou a nível de fibra, né? A gente não tem uma tecnologia wireless hoje, sem fio, que pode prover todos esses benefícios, né? E essa confiabilidade para a gente. E por que a gente fala em rede privada, né? O 5G, uma das possibilidades é nós termos as nossas redes, né? Então, da mesma forma que a gente tem uma rede cabeada hoje, a gente tem uma intranet, muito provavelmente vocês estão conectados à intranet das suas organizações, das suas empresas. Da mesma forma que a gente tem o cabo, que a gente tem o Wi-Fi, a gente também pode ter o 5G de uma forma privada, né? Então, nós temos o nosso sinal, o nosso site, a nossa indústria, a nossa empresa iluminada com o 5G. Isso traz uma série de benefícios e vantagens para o negócio, né? Não só em termos de segurança, porque temos a nossa rede, temos a garantia que os dispositivos conectados são nossos, autenticação ponta a ponta e tudo mais, mas também em termos de performance, né? Então, talvez uma das principais diferenças aqui que a gente traz entre o Wi-Fi tradicional ou o 5G é o espectro dedicado. O 5G tem um espectro dedicado, por isso que a Anatel está realizando os leilões, estão ocorrendo os leilões de espectro, porque temos um espectro dedicado para propagação desse sinal, diferente do que ocorre, por exemplo, com o Wi-Fi. O Wi-Fi é um sinal aberto, né? Tem vários dispositivos que propagam nessa frequência de rádio. Então, o 5G não, ele é licenciado e ele é dedicado, uma frequência dedicada. Então, a gente tem vantagens em termos de performance e daí em termos de banda que você está utilizando e tudo mais. Isso traz uma série de vantagens, como eu comentei, em termos de independência e negócio também para a empresa, né? Nós, enquanto Bosch, enquanto organização, vemos o 5G com muito bons olhos. A Bosch tem desde 2018, né, 4 anos atrás já, uma iniciativa que é cross-divisão, né, ela abrange a Bosch como um todo, chamada Bosch 5G Incubator. A iniciativa foi criada na Alemanha, né, com o objetivo de fomentar e desdobrar esse tema dentro da organização. E nós aqui, enquanto Brasil, enquanto América Latina, também não estamos diferentes, tá? Temos um time formado, olhando para esse tema. Temos pessoas, por exemplo, dedicadas aí olhando aspectos regulatórios, com relacionamento com a Anatel, por exemplo. Temos coordenadores de projetos, que são as pessoas que estão olhando para dentro de casa, para dentro da empresa, para dentro do seu chão de fábrica, levantando potenciais projetos, né, potenciais aplicações do 5G e como a gente pode se beneficiar com isso. Temos também um time técnico formado, que são as pessoas que estão dedicadas a viabilizar isso tecnicamente, como que a gente implementa e desdobra e faz o rollout disso de uma forma técnica em si. Também temos pessoas aí, um time olhando para fomentos e oportunidades junto ao governo, né? Isso tudo com o objetivo de a gente juntar força, né, explorar sinergia e trazer para a Bosch, enquanto organização, uma estratégia consistente para o 5G. Uma parte mais interessante talvez seja alguns use cases, tá, que nós já vislumbramos, né, oportunidades que nós vislumbramos.
Por exemplo, quando a gente fala da possibilidade de conexão sem fio, a primeira coisa que a gente pensa é a substituição de cabeamento de máquina e equipamento, né? Hoje, se eu tenho uma máquina nova no chão de fábrica, se eu tenho um sensor novo, se eu tenho um IoT novo, eu preciso disponibilizar um cabo de rede, né? A gente precisa disponibilizar fisicamente um cabo, uma conexão. É uma oportunidade muito grande do 5G, a gente iluminar a planta sem fio, com a performance que a gente precisa, com a confiabilidade que a gente precisa. Então, um potencial muito grande, principalmente nesse cenário que estamos vivendo agora, nesse mundo de VUCA, né? Esse mundo de a gente precisa ter flexibilidade, precisa ter rapidez, precisa ter uma movimentação rápida. Uma oportunidade muito grande é essa conexão sem fio. Tá? E isso a gente, próximo a um cabo de rede, quem vai trazer essa tecnologia para a gente é o 5G, que vai se aproximar mais aí da disponibilidade e confiabilidade que a gente tem. Sobre essa POC em si, nós já fizemos aqui na Bosch Curitiba um experimento, ainda não com 5G Release 15, né, mas foi um 4G, foi uma rede LTE, onde foi possível a gente conectar uma máquina, um centro de usinagem sem fio, e inclusive não só conectar, mas como fazer a integração com a rede do Bosch, com a nossa intranet, e conectar os nossos sistemas paralelos, né, da mesma forma. Então foi um experimento muito bacana, em que a gente conseguiu testar, de certa forma, não o 5G Full, mas testar essa viabilidade, essa conexão sem fio. Um próximo experimento, e esse aqui se aproxima muito do que o professor Naben apresentou anteriormente, que ele comentou do game, do cloud game, né? Aqui estamos falando de PLCs virtuais. Então, uma POC, uma oportunidade, seria a gente fazer a virtualização dos PLCs, né? Do processamento das máquinas. Então, as máquinas não necessariamente precisariam ter o processamento nela em si, né, os PLCs ali, fisicamente na máquina, mas isso poderia estar a nível de cloud ou mesmo a nível de edge, né, a nível de computação de bordo, e as máquinas simplesmente com hardware muito mais simples, fazerem somente requisições ou receberem requisições e instruções do que executar, né. Então, esse processamento seria centralizado aí a nível de servidor, seja ele em edge, seja ele em cloud. Uma POC talvez seja mais conhecida ou mais ouvido, que vocês já podem possivelmente ter ouvido, seria conexão, né, de AGVs e AMRs. O AGV tem diversas formas de ser conectado sem fio, porém, quando a gente começa a falar de controle remoto em real time, quando a gente começa a falar de posicionamento, né, precisão, acurácia e posicionamento, a gente começa a falar nesses aspectos, a tecnologia que suporta é o 5G. Né, localização e tudo mais. Uma grande oportunidade também para o ambiente industrial. E como essas, a gente tem diversas outras aplicações, diversas outras potenciais aplicações a nível industrial que a gente já enxerga, que a gente já mapeou. Comentamos, por exemplo, né, a substituição de cabeamento de máquina. O professor Naben também comentou sobre o SmartCam, né? Então, quando a gente começa a falar de streaming em alta resolução, 4K, muitas vezes com aplicação de IA, processamento de algoritmos e de machine learning, os métodos tradicionais de comunicação realmente não suportam. Então, a gente tem que ir para uma tecnologia mais avançada. Falamos de PLC virtual, falamos de AGV e temos diversas outras possibilidades dentro da indústria, dentro do chão de fábrica, que seriam beneficiados com essa tecnologia, né? Rastreamento aí de material, produto dentro da empresa, sensores distribuídos, né? Então, posso ter um sensor hoje numa máquina, amanhã simplesmente mover para outra e assim vai. Diversos sensores. Termos logísticos, controle, acesso remoto, robôs de missão crítica, né, que hoje, para funcionar, estão conectados só via cabo, então a gente teria essa possibilidade de deixá-los Wi-Fi, né, sem fio, FOTA, né, que é o Firmware Over the Air, isso aqui são atualizações, né, distribuição de atualizações constantes, sem fio, atualização de firmware, atualização de versões, updates na fábrica como um todo, sem necessidade de cabeamento, ou mesmo de ir presencialmente ao equipamento. Os colegas citaram também, né, dispositivos vestíveis aí, aqui a gente vê diversas oportunidades em realidade aumentada, em realidade virtual,
seja para treinamento de um colaborador, seja para uma manutenção remota. Então, o engenheiro com óculos, por exemplo, de realidade virtual, poderia dar manutenção numa máquina lá fora, lá na Alemanha, em qualquer outro local, né? Ou de lá para cá e tudo mais. As interfaces homem-máquinas, né? IHM, né? A gente não teria necessidade de cada máquina, por exemplo, ter a sua IHM. A gente poderia ter um tablet, um dispositivo móvel, que ao a gente chegar próximo à máquina, a gente poderia ali espelhar tudo o que está acontecendo, né? E não se fala, mas também o 5G transmite voz, a gente pode conversar com o 5G. O telefone acho que fica em segundo plano, mas é sim uma feature também. E diversas outras aplicações que a gente enxerga como um potencial, não só dentro da Bosch, mas como a indústria pode se beneficiar em si. Pessoal, eu me adiantei um pouco, porque boa parte aqui já tinha sido comentado pelos colegas anteriores, mas eu deixo aqui meu muito obrigado, fico aberto aqui para perguntas, deixo também meu contato, caso vocês queiram se conectar, conversar, estou no LinkedIn, trocar ideias sobre 5G, sobre tecnologia, nós estamos abertos e vai ser um prazer. Muito legal, Rafael. Muito obrigado. Obrigado mesmo aí pela sua palestra, cara. Acho que foi bastante interessante. Eu me senti, no começo da tua palestra, me senti acolhido, porque naquele teu caso com o teu colega que você comentou, da multiconectividade, né? Traz a gente um pouco para o nosso dia a dia. Eu recentemente fiz uma atualização da minha rede Wi-Fi aqui em casa, em que eu tenho a possibilidade de ver realmente quais são os dispositivos que estão conectados, né? E aí você começa a ter, de fato, a ideia de quantos dispositivos a gente tem conectado numa casa, né? É impressionante, realmente. Eu também fiquei bastante impressionado e achei bem interessante o fato de você dizer, puxa, o quanto a gente se surpreende, né? De pensar até que tem alguém invadindo o teu sistema, porque é muita conexão e parece até que é uma invasão de sistema. Obrigado mesmo, Rafael. Tá? E talvez o mais legal disso tudo é que a gente não repara, né? A gente não nota o quanto rápido isso acontece e o quão natural isso é, né, pra gente. Então, isso acontece de uma maneira muito rápida, muito natural, e quando a gente se dá conta, a gente está num mundo completamente diferente do que há muito pouco tempo atrás. Isso é muito bacana. Perfeito, perfeito. E tudo isso eu acho que foi muito acelerado pela questão da pandemia, né? Eu acho que a questão de mobilidade, a necessidade de estar móvel e assim por diante, e ter um desempenho bom, né, num recurso de comunicação, ele acelerou bastante durante a pandemia e isso acaba tornando bastante latente, né, a necessidade de ter uma tecnologia mais transformadora, mais disruptiva, como é o caso do 5G. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado. Pessoal, chegou um momento final. Nossa ideia desse evento, ela é que a gente fizesse um momento de discussão. Obrigado, Lucas, por abrir a câmera. Os outros colegas também, se eles puderem abrir a câmera agora, acho que seria bastante interessante. Nós temos uma pergunta de um participante ilustre aqui também, não que os demais não sejam, mas é o meu predecessor aqui na coordenação, Fernando Bora, fez uma pergunta bastante interessante que eu queria trazer aqui para a discussão, que é o seguinte, né? Qual que é a importância de a gente mudar o nosso mindset na criação de novos modelos de negócios para explorar a tecnologia do 5G, tá? É uma reflexão bastante interessante. Se o Fabiano, eu estou direcionando para você, Fabiano, porque acho que você tem uma visão também bastante abrangente, está bem inserido dentro da tecnologia, né? E é interessante pensar na questão do negócio, né? Tipo assim, muitas tecnologias que a gente tem, elas demoram muito para a gente começar a pensar na tecnologia inserida no nosso dia a dia, né? E como o 5G, ele é de fato, como você mencionou, e foi mencionado também pelos demais participantes, é algo disruptivo, realmente, que sai de um desenvolvimento linear para um desenvolvimento disruptivo. Quem sabe esse mindset demore mais para aparecer, né? Então, eu acho que essa pergunta acaba sendo bastante pertinente, né? Qual a importância de mudar o nosso mindset na criação de novos modelos de negócio para explorar melhor essa tecnologia?
Eu acho que a sua colocação está perfeita, né? E eu vejo também por dois prismas, né? Esse que você falou é verdadeiro, né? Ou seja, quando a tecnologia, às vezes, muito disruptiva, ela demora um pouco mais tempo para ser assimilada, mas eu acredito que, devido ao fato de termos passado por tantas outras fases, né, de tecnologia 2G, 3G, 4G, 5G, e eu, como eu comentei, essa velocidade ela tem crescido rapidamente. Eu vejo que para o 5G haja uma movimentação muito grande de todas as indústrias para entender o mais rápido possível quais são esses benefícios, né? Obviamente, para cada uma delas, os benefícios serão diferentes, né? E aquelas que, obviamente, puderem e trabalharem e investir isso de uma maneira mais adiantada, ou seja, investirem mais cedo, obviamente vai gerar uma vantagem competitiva. O Rafael falou muito bem, ou seja, a mudança ela é uma mudança, eu diria, exponencial. Então, aquelas empresas, como o caso do que o Rafael mencionou, a Bosch já está à frente nisso, já vem trabalhando, já está se preparando, obviamente que isso passa a ser para a Bosch uma vantagem competitiva. Nós vemos assim também, nós vemos que, e o nosso papel, né, como player, é disponibilizar a melhor conectividade para vocês, a conectividade que seja mais confiável, a conectividade que seja mais disponível, né, para que ela possa, com base nisso, né, vocês terem também resultados nos seus negócios. É essa a ideia que eu acho que o 5G vai trazer um impacto muito forte nos negócios e no dia a dia das empresas em geral. Quer dizer, um ponto muito importante com relação a gente mudar o mindset do aproveitamento do 5G é o fato de ter uma vantagem competitiva, porque já que não é todo mundo que está pensando nisso, né? Você acaba pulando na frente dos demais. Puxa, isso é extremamente importante, porque o que a gente busca realmente hoje é estar à frente dos outros no mercado. Então, acho que é bastante pertinente você colocar dessa forma. Muito, muito bacana. Se tiver algum colega que queira também adicionar alguma coisa na discussão, fique completamente à vontade, tá? Mas muito interessante a tua colocação. Obrigado, Daniel, Gelson. Quer adicionar alguma coisa? Gelson, eu queria, assim, aproveitando esse gancho do Fernando Bora, de modelo de negócios, a gente sempre explora em transformação digital duas partes. Uma, que você pode usar para melhorar seu negócio atual, ficar mais competitivo, utilizar algumas ferramentas, que é o modo normal de fazer. Então, você você monitora melhor, você analisa melhor os dados, etc. E outro que é interessante, que a gente tem falado no modelo de negócio, é que, de repente, a transformação digital te abre espaço para um modelo de negócios diferente do que existe. Pegando algum exemplo prático, por exemplo, fintech. Com a tecnologia foi possível você criar bancos digitais, onde você não precisa mais ter N agências físicas, N funcionários trabalhando em várias agências, se deslocando, etc. Você abre conta virtual, você faz tudo virtual, né? Então, isso daí explora modelo de negócios que, às vezes, anula negócios atuais, né? Sem dúvida. É claro, sem falar naqueles clássicos exemplos do Uber, né? Ou do Airbnb, onde você cria modelo de negócios novos. Então, vale a pena essa provocação do Fernando, a gente pensar, bom, com 5G, que possibilita tudo isso que vocês falaram, que negócio novo que eu posso criar, né? Perfeito. Além, é claro, da melhoria de competitividade nos negócios atuais. O professor também, Ricardo Naben, o próprio Rafael também trouxe contribuições nisso, né, de cloud computing, né, ou de edge computing, cloud gaming, por exemplo, né, puxa, eu não preciso mais comprar um laptop tão avançado tecnologicamente, eu posso ter o meu, como a gente usa em linguagem um pouco mais chula, né, o meu laptop chuleirinha lá, eu posso ter em cloud computing por causa do 5G, que tem uma latência, porque é o conjunto da obra do 5G. Não é apenas uma ou outra característica, né? Isso fiz um resumão aqui, né? De que, assim, as oportunidades vêm, mas porque o conjunto da obra é muito diferente. Não é só uma questão de baixa latência, é uma questão de segurança, de densidade de conexão, velocidade, é muita coisa junta, né? Então, isso, a gente não está acostumado a pensar nesse conjunto da obra, e se a gente não muda o mindset para entender que está disponível,
passa a ter, vamos dizer assim, pensar em novas possibilidades de negócio, mudar o mindset é extremamente importante. Muito bacana. Eu queria dar uma apanhada geral aqui no que eu entendi. Da Ericsson, eu peguei como pontos principais a questão da disrupção, que foi confirmada pelos demais colegas, né? A questão do conjunto 5G, que eu falei agora, tá? Depois passeamos um pouquinho pela palestra do professor, que falou bastante a respeito do Network Slicing e como a gente consegue dedicar, na verdade, né? O Rafael também passeou um pouquinho por esse tema, falando da questão de espectro dedicado, né? Então, o 5G ele habilita algumas tecnologias e algumas possibilidades que a gente não via em outras tecnologias de comunicação, tá? Aí o professor também falou a respeito de computação de borda, né? De edge computing, tá? Da diminuição de latência e assim por diante, e oportunidades que estão por vir, né? Que eu acho que é bastante pertinente. O Rafael deu também uma boa pincelada em várias possibilidades, né? Vários use cases, tá? Então, acho que ficou bastante claro para mim que, de fato, o que a gente tinha de expectativa para o evento, de que essa é uma tecnologia que é extremamente importante, não só para a questão transformação digital e assim por diante, mas ela vai modificar muito, né? Falamos agora de oportunidades de negócio, por exemplo, né? Então, acho que ela vai modificar muito o nosso dia a dia, tá? Eu tenho uma outra questão, uma outra pergunta, mais do conhecimento geral, tá? Que eu queria trazer aqui para o Rafael, tá, Rafael? Existe algum tipo de dificuldade maior que vocês viram no início do pensar na utilização do 5G e que vocês viram de uma forma, à medida que o tempo foi passando, que isso se resolveu, tá? Então, existe alguma dificuldade de início do pensar na tecnologia, que isso acabou se resolvendo com o tempo e como foi resolvido? Sim, vamos lá. Em termos de tecnologia, eu acho que a pergunta não é mais se o 5G vai ocorrer ou não. O 5G vai ocorrer, a pergunta é quando, né? Fato. Algumas dificuldades que a gente tem ainda são em aspectos regulatórios. Quem acompanha o desenrolar da tecnologia sabe todos esses entraves, toda essa discussão em torno do 5G que já estão ocorrendo há alguns anos, né? E postergando o leilão e por aí vai, né? Tem diversas incertezas lá no início quanto à tecnologia, mas a gente viu que isso tem se desdobrado. No final do ano passado agora, sim, ocorreu o leilão para as operadoras. Então, as operadoras, Oi, Claro, Vivo, TIM, já possuem os seus espectros de rede, e isso está para ser regularizado agora a nível empresarial, né, para as indústrias. Então, estamos aguardando a publicação do ato público da Anatel, né, da chamada pública que eles fizeram no ano passado, para regularizar esses espectros a nível das empresas. Então, aí a gente vai poder requerer, nós, enquanto Bosch, eu vou poder requerer um espectro dedicado no meu perímetro, no meu CNPJ, para emitir e propagar esses sinais aqui. Em termos de tecnologia, Entendi. Eu acho que é mais fácil de se lidar, porque é uma tecnologia que deu um salto gigante. E eu acho que isso reforça um pouco aí a pergunta sobre a exploração de novos negócios. Quer dizer, não existem limitações técnicas, né? São mais questões regulatórias que acabam impedindo o uso mais amplo do sistema, né? Legal, Rafael. Exato. Obrigado. É o que mesmo. A gente tem buscado aí junto aos órgãos públicos e ao governo acelerar. Né? Legal. Obrigado, Rafael. Pessoal, nós estamos chegando, na verdade, no final do nosso tempo aqui. Eu até estou ansioso aqui que o Augusto não me deu nenhum cutucão aqui ainda, mas nós estamos aqui chegando a 2 minutos do final do evento. E eu já, para tentar terminar no horário, eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer aos participantes, né? Provavelmente agora a gente vai estar tentando promover mais eventos presenciais, como o Daniel lembrou no início do evento, e que a gente ficou bastante contente porque o nível das apresentações foi muito bom, fiquei bastante contente com isso, tá? Então agradeço muito também aos palestrantes, né? E gostaria de dizer mais uma vez que se tiverem novas questões aqui, a gente vai direcionar vocês aí de uma forma offline, tá bom? Eu gostaria de aproveitar e lembrar a todos os participantes que nós temos um canal no YouTube, que é o HK Paraná, a gente fala AHK, mas é HK Paraná, onde ali nós temos vários webinars de transformação digital.
sobre IoT, também sobre 5G, sobre transformação digital na área administrativa, inteligência artificial, pilares da indústria 4.0. Então, ali tem muito conteúdo que qualquer um pode acessar, tá bom? E aproveitando rapidamente, antes de passar para o Augusto, agradecer muito aos palestrantes, top, conteúdo muito bom. Eu gosto que eu sempre aprendo muito nessas palestras também. Então, vocês estão de parabéns, muito agradecido por darem esse tempo assim para compartilhar essas informações. Joelson, nota 10 na sua estreia como moderador e coordenador do grupo, muito bom, obrigado a você. Valeu. E Augusto, obrigado pela organização, realização do evento. E agradecer ele agora também. Perfeito, gente. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Joelcio. Excelente estreia. E muito obrigado aos palestrantes, Fabiano Prado, Lucas Godoy, Ricardo Naben e Rafael Lopes Lima. A contribuição de vocês hoje foi muito rica. Agradeço a todos que ficaram até o final do evento. E, por fim, agradeço aos patrocinadores da Câmara, os patrocinadores Masters no ano de 2022, que são a Robert Bosch, o Grupo Servopa e a Anderson Balão Advocacia. E agradecemos também aos patrocinadores do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Indústria 4.0 e Transformação Digital, que são a GMI, Trox, Lix Attorneys, Renner Coatings, Brose e Statomate. E também um agradecimento especial aos apoiadores deste webinar, Ericsson e PUC Paraná. Então, a todos vocês, um forte abraço, continue se cuidando e em breve espero que o evento, né, da transformação digital seja presencial. É isso. Vai ser. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom aí. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.